Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto, e a igreja hoje celebra a memória de São Domingos de Gusmão, um grande sacerdote, fundador da Ordem dos Padres Dominicanos, um grande apaixonado pela Virgem Maria e divulgador da oração do Santo Rosário. Eu quero te convidar, com Santo Domingos, a iniciarmos este nosso encontro invocando a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós estamos aqui diante desse trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus confere a Pedro a sua autoridade na igreja, no grupo dos 12, entre o povo novo que ele estava reunindo. Quando Jesus confere esta autoridade a Pedro, quando Jesus diz que vai edificar a igreja sobre esta rocha, não simplesmente sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a fé de Pedro. É justamente isso que os sucessores de Pedro vão guardar e vão ser na igreja. Os firmes defensores da fé de Pedro, não da pessoa de Pedro. Porque a pessoa de Pedro, como a pessoa de tantos papas que a igreja teve ao longo desses 21 séculos, são pessoas falhas, têm defeitos, vícios de caráter. Ao mesmo tempo em que parecem estar apaixonados por Jesus, também podem traí-lo, como aconteceu com o próprio Pedro e com tantos outros sucessores seus ao longo destes séculos. Mas numa coisa, nenhum deles falhou: na garantia de que a fé de Pedro seria sempre o fundamento da igreja. Essa é a beleza da nossa igreja. Essa é a beleza da figura do sucessor de Pedro na vida da igreja. Essa é a beleza do papado, porque ele garante que através dos séculos venham as tempestades que vierem, sofra a igreja as crises que sofrer, venham os revolucionários que vierem, a fé de Pedro é mantida. E é sobre a confissão de fé de Pedro que ele acabou de nos dar: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que toda a igreja se edifica. Caríssimos, quando Lino, sucessor de Pedro, assumiu a posição de comando da igreja em Roma, Lino, primeiramente,
deve ter se recordado de todas as palavras que Pedro lhe disse, de toda a experiência de fé partilhada com o apóstolo, de tudo aquilo que Pedro lhe contou acerca de Jesus. E Lino disse para si mesmo, movido pelo Espírito Santo: eu não devo adulterar sequer uma palavra destas. O Santo Padre, o Papa, está no topo da hierarquia visível da Igreja. A ele nós devemos respeito, amor, obediência. Por ele nós devemos rezar. Por ele nós devemos oferecer sacrifícios. Devemos oferecer a Santa Missa, para que ele, que é a pedra visível desta unidade, deste edifício todo que nós construímos na nossa fé em Jesus, mantenha-se firme no propósito de guardar a fé que recebeu de Pedro. Ele é o depositário desta fé, o guardião, e como sucessor deverá conservar íntegra esta fé e transmiti-la ao seu sucessor. É tão bonito quando a gente percebe que na Igreja nada vem do acaso, mas tudo é providência de Deus, tudo veio do amor e da bondade de Deus. Pedro, um homem simples, um pescador, que abandonou Jesus na hora mais decisiva, que negou Jesus quando lhe perguntaram se ele era um dos seus. Pedro, que chorou arrependido quando viu o Senhor no alto da cruz crucificado. Pedro, que foi perdoado por Jesus, que foi amado por Jesus, ofereceu esse testemunho de fraqueza e de força, de pecado e de virtude ao povo por meio do seu ministério. E é justamente isso que hoje o Santo Padre faz para nós. Aos que o criticam, aos que apoiam, aos que desejam que ele termine logo o seu pontificado, àqueles que pedem que ele viva muitos anos como Pedro. Eu e você, em qual grupo nós estamos? Eu digo aos senhores e senhoras, eu o amo de todo o meu coração. Rezo por ele com toda a devoção. Ao citar seu nome no cânon da Santa Missa, eu o faço com devoção filial, porque eu sei que sem ele, todo esse edifício desmoronaria. Eu sei que ele é o garante da nossa unidade enquanto Igreja. Eu sei que ele é o legítimo sucessor de Pedro, aquele a quem o Espírito Santo inspirou para assumir esta missão. Ah, padre, mas ele não está cumprindo como deve. Bom, isso é outra história. E a única pessoa que pode julgá-lo é Deus. Mas enquanto cá na terra ele estiver, com ele eu professarei a fé de Pedro. Com ele eu viverei na Igreja fundada sob a fé de Pedro. Com ele eu quero chegar ao paraíso. E agora, receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.